Olá, galera! Estamos aqui para mais um Historiando em 5 minutos. Pois é, estamos aqui outra vez e hoje nós vamos falar sobre a história do Brasil. Isso aí. Até então nós falamos de temas dos mais variados, mas eu ainda não tinha falado da história do Brasil, não é verdade? Pois hoje vamos falar sobre o período republicano e mais especificamente sobre a Primeira República, que tem início em 1889 e vai até 1930. Ela se encerra com a Revolução de 30 e também dá início à Era Vargas, que é um outro momento da República que a gente vai falar aqui também, ok? Pois vamos lá. Falando da Primeira República. Em 5 minutos, claro que eu não vou falar de tudo desse momento histórico, mas eu vou pegar aqui os pontos principais, e claro que vai faltar alguma coisinha ou outra, mas aí cabe a você ir pesquisar também, porque isso aqui é só um start para você procurar mais informações sobre o assunto. Então vamos lá, em 5 minutos, Primeira República, valendo! Pois bem, Primeira República. Quando a gente fala de república no Brasil, o Brasil, quando ele se torna independente de Portugal, ele escolhe, né? A gente sabe que quem empreendeu esse processo da independência do Brasil foi o Dom Pedro I, que era português, príncipe regente que tinha ficado aqui. Então, aqui nós tivemos uma monarquia, um império, né? De 1822 até 1889. Então, o Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, estava no poder em 1889 e ele perde alguns apoios importantes. Perde apoio da igreja, perde apoio dos militares e perde apoio também dos homens fortes de dinheiro, né, os cafeicultores, enfim, os grandes latifundiários, que eram grande parte deles eram donos de escravos que no ano anterior, em 1888, tinha tido a abolição da escravidão. E eles esperavam a indenização, enfim, que não aconteceu. Pois bem, isso aí já vai ser assunto para uma próxima aula, a gente falar desse processo de transição. Mas aí tem início a Primeira República. A República começa aqui no Brasil no ano de 1889. Dom Pedro II e toda a família real é expulsa do Brasil. E os militares, eles dão um golpe no dia 15 de novembro, 15 de novembro de 1889, e assumem como os presidentes do Brasil. A nossa Primeira República ela é dividida em dois momentos. A República de Espadas, que foi o momento em que os militares estiveram no poder. Espadas porque eles usavam espadas, né? Era um grande símbolo dos militares na época. E depois a República de Oligarquias, que foi a segunda parte e a mais duradoura da Primeira República. República de Oligarquias porque oligarquias quer dizer governo de poucos. Né? Então foi um momento em que alguns grupos políticos dominaram o cenário brasileiro. Pois bem, os nossos dois primeiros presidentes foram militares, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Passaram pouco tempo, mas durante o governo deles, algumas mudanças foram muito importantes. A nova Constituição, alguns planos econômicos, né? Mas a grande marca da Primeira República foi nessa segunda metade, nessa segunda parte, no período da República de Oligarquias. Porque uma oligarquia, esse governo de poucos, ela pode ser uma oligarquia partidária, né? Dois partidos se revezando no poder. Pode ser uma oligarquia familiar, famílias que se revezam no poder de determinada cidade, isso é muito comum. E também uma oligarquia econômica, que foi o caso do Brasil durante esse processo, esse período da República de Oligarquias. Nós tivemos a República ou Política do Café com Leite. Adoro café com leite, acho que vocês também devem gostar. Tem muita gente que gosta de café. O café, ele tinha um grande, era o principal produto econômico do Brasil nessa época, até então. E tinha grande produção no estado de São Paulo. Leite era muito produzido no estado de Minas Gerais. Então, o que foi que aconteceu? Minas Gerais e São Paulo se revezaram no poder por muitos anos na presidência da República. Então, a política do café com leite consistiu no revezamento entre São Paulo e Minas Gerais como presidentes da República. Então, nesses primeiros anos, nessa Primeira República e principalmente nessa parte da República de Oligarquias, nós tivemos esse grande revezamento entre presidentes desses dois estados, ou até mesmo que o presidente fosse de um outro estado, mas ele era apoiado ou pelo Partido Republicano Paulista,
ou pelo Partido Republicano Mineiro. Então, essa política do café com leite, né, foi uma grande marca da Primeira República. Outras marcas interessantes que devem ser bem lembradas é que foi um processo onde o coronelismo esteve totalmente marcante, de verdade, né? O que seria o coronelismo? O coronel era um cidadão, né, que ele não necessariamente precisava ser um político, mas ele tinha uma grande influência no chamado curral eleitoral, que era a região onde ele morava, era a região onde ele vivia. E ele conseguia votos através do voto de cabresto, que era um sistema de clientelismo, um sistema onde ele oferecia alguns tipos de benefícios para que as pessoas votassem nos candidatos deles. Não necessariamente esse coronel ele era candidato, ele era político, mas ele tinha grande influência e ele apoiava vários candidatos ou apoiava um candidato naquela região e pedia educadamente para que o povo votasse no candidato dele, gerando assim um sistema de troca de favores, né? Então essas são as grandes marcas da Primeira República. Claro que nós não falamos nem um pouquinho do que tudo que abrange a Primeira República, mas cabe a você já uma pesquisada sobre voto de cabresto, clientelismo, coronelismo, república ou política do café com leite e esse processo que seriam as oligarquias. Tá bom, gente? Então é isso, ficamos por aqui e na próxima vez tem mais. Se liga que ainda vai ter mais história na próxima. Tchau, tchau. Fui!